Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje, a partir deste vídeo, iniciaremos uma nova série de conteúdos focados exclusivamente em questões societárias atuais atreladas às startups. Bom, o tema de hoje é due diligence. A expressão due diligence recebeu uma nova semântica no contexto de desenvolvimento da regulamentação jurídica do mercado financeiro norte-americano. O Securities Act de 1933 inaugurou o uso do termo, em referência à obrigação de divulgação atribuída aos emissores de valores mobiliários, sujeitando-os a disponibilizar determinadas informações, especialmente informações financeiras, para que os investidores pudessem performar, de forma independente, a due diligence em questão. Os resultados de uma due diligence servem fundamentalmente para identificar as circunstâncias as quais eventualmente tornem inviável a consumação de uma operação societária, por exemplo, uma aquisição, confirmar que o comprador, atrelado a uma operação societária, está efetivamente adquirindo aquilo que entende ser o objeto da compra, apurar circunstâncias a serem endereçadas nos documentos definitivos, tais como condições precedentes ao fechamento do negócio ou ajustes no preço de aquisição, auxiliar no planejamento de eventual integração após a efetivação de uma operação societária. Especialmente, os resultados servem para garantir ao comprador e aos seus administradores a defesa de terem exercido uma investigação acerca da empresa comprada, caso surjam passivos futuros omitidos pelo vendedor. Tanto que, na grande maioria dos casos, os esqueletos encontrados nos armários da sociedade-alvo não levam à interrupção do negócio, mas à estipulação de mecanismos de indenização nos contratos definitivos, visando a conferir maior proteção ao comprador. Os resultados de uma due diligence bem feita e estruturada em qualquer operação societária servem fundamentalmente para identificar quaisquer circunstâncias as quais eventualmente tornem inviável a sua consumação da operação, confirmar que o comprador está efetivamente adquirindo aquilo que entende ser o objeto da compra em uma operação de aquisição, apurar circunstâncias a serem endereçadas nos documentos definitivos, tais como condições precedentes ao fechamento da operação societária ou ajustes no preço de aquisição, auxiliar no planejamento de eventual integração após efetivada a operação. Em especial, os resultados servem para garantir ao comprador e aos seus administradores que exerceram uma investigação acerca da empresa adquirida, por exemplo, caso surjam passivos futuros omitidos pelo vendedor. Tanto que, na grande maioria dos casos, os esqueletos encontrados nos armários da sociedade-alvo não levam à interrupção do negócio, mas à estipulação de mecanismos de indenização nos contratos definitivos, visando a conferir maior proteção ao comprador. Vale ressaltar que, de forma distinta às matrizes norte-americana e anglo-saxã, a imposição de um dever de informar ao vendedor é abertamente aceita no direito brasileiro. Este dever foi incorporado ao regime do direito das obrigações nos termos do princípio da boa-fé objetiva, em sua perspectiva de fonte de deveres de conduta, conforme o artigo 422 do Código Civil. Adicionalmente, conforme as disposições do artigo 147 também do Código Civil, que trata especificamente do dolo informativo. É importante enfatizar que não significa que vige no direito brasileiro um direito subjetivo absoluto à informação titulado pelo comprador. O dever de informar do vendedor é marcado por diferentes graus de intensidade, admitindo nuances, dentre elas a proteção às informações que o comprador já conhece ou poderia conhecer com a atuação diligente. A atuação diligente exigida do comprador se traduz no ônus de se informar, ou seja, no ônus de o comprador resguardar seus próprios interesses mediante o emprego de esforços razoáveis para a obtenção de informações que considerar úteis para a contratação. Na prática, conforme a evolução das negociações em uma operação societária, nos termos da legislação brasileira, os polos opostos entre o dever de informar e o ônus de se informar são concretizados, principalmente por meio da due diligence. É nessa etapa das negociações que o comprador apresenta, replicando os usos norte-americanos, um documento, contendo uma lista de informações e documentos, solicitando que os sejam disponibilizados pela sociedade-alvo, cujo conteúdo seja considerado satisfatório como condição prévia à celebração dos documentos definitivos. Vale dizer, a transposição da prática norte-americana não tem por efeito isentar o vendedor do seu dever de informar. O dever de informar do vendedor se manifesta em caráter complementar às solicitações do comprador. Enfim, não pode o vendedor apenas atender de forma estrita ao que solicitar o comprador. Deve também entregar outras informações pertinentes que porventura escapem às listas de solicitação de documentos recebidos, cuja revelação mostre-se razoável e compatível com a natureza do negócio em curso. Reside aí uma das principais adequações da due diligence ao direito brasileiro, enquanto, de um lado, o comprador tem o encargo de resguardar seus interesses. O ônus de se informar, o vendedor, de outro lado, não está autorizado a omitir informações, dever de informar,
No entanto, considerando que as transações societárias constituem um negócio empresarial complexo em regra, conduzido entre partes experientes no trato mercantil e devidamente assessoradas por consultores financeiros e legais, a doutrina admite que o dever de informação esteja sujeito a nuances mais significativas. Não se pode exigir que o vendedor tenha de informar tudo ao comprador, ainda mais quando a natureza complexa da atividade empresária contempla atos e eventos dos quais, por vezes, nem o próprio vendedor tem conhecimento, ou que não se mostrem relevantes na ordem de grandeza da transação. Também não se pode, por outro lado, admitir que informações essenciais sejam ocultadas indiscriminadamente, sob pena de se infringir o artigo 422 do Código Civil. Como tantas vezes ocorre na prática jurídica, configura-se aqui mais uma daquelas zonas cinzentas que tanto atormentam os advogados. A linha demarcatória dos limites do dever de informar é tênue e não pode prescindir da análise do caso concreto. No ritual que envolve a negociação de uma operação societária, a medida do dever de informar, aparentemente, está estritamente relacionada aos esforços dedicados pelo comprador para a obtenção das informações. Caso o comprador condicione o negócio à condução de due diligence exaustiva, esmiuçando todos os aspectos legais, operacionais, contábeis e financeiros da sociedade-alvo, o dever de informar ganha contornos acentuados, devendo o vendedor transmitir, inclusive, informações de menor relevância. Por outro lado, caso o comprador opte por conduzir investigações rasas e menos custosas, o dever de informar do vendedor restringe-se tão somente àquelas informações que compuserem a formação do consentimento contratual. De forma resumida, o procedimento de due diligence, no âmbito nacional, consiste na etapa da operação societária em que o comprador satisfaça o seu ônus de se informar, visando a melhoria de sua posição jurídica, ao passo que o vendedor cumpre o seu dever de informar, atendendo às solicitações formuladas pelo comprador e acrescentando o que reputar relevante à vista da situação concreta. O padrão de comportamento esperado é de que as duas pontas da transação atuem de forma a contribuir para a circulação do fluxo de informações necessário à adequada formação dos termos do negócio final. Concluindo, em primeiro lugar, a due diligence é, por definição, um procedimento de investigação que transita em diferentes níveis de escopo, profundidade e tempo. Cada negócio apresentará demandas específicas, vindo a justificar determinada alocação de esforços do comprador para a obtenção de informações. Em segundo lugar, elevar a due diligence à categoria de costume implicaria, em grau de consequência, atribuir ao comprador que não a realiza um descumprimento definitivo seu ônus de se informar, conforme expresso no artigo 113 do Código Civil. De forma objetiva, essa solução não parece ser correta, pois resultaria no esvaziamento do dever de informar do vendedor. Em terceiro lugar, no âmbito das companhias abertas, a due diligence não contempla contornos tão usuais quanto pode parecer. Isso se deve, em grande medida, ao sistema de regras vigente para a proteção do mercado e dos acionistas minoritários, o que atrai maior projeção dos deveres dos administradores envolvidos na transação societária pela compradora e pela companhia-alvo. Por um lado, a administração da compradora dispõe de alternativas para satisfazer seu dever de se informar por meio de outros comportamentos que não necessariamente compreendem a condução de uma due diligence exaustiva, custosa e de esforços prolongados. Pelo outro, a administração da sociedade-alvo, quando convocada a cooperar com os acionistas vendedores, tem deveres que limitam a transmissão de informações sensíveis e que balizam a sua atuação em benefício do interesse comum de todos os acionistas. Concluindo, em primeiro lugar, a due diligence é, por definição, um procedimento de investigação que transita em diferentes níveis de escopo, profundidade e tempo. Cada negócio apresentará demandas específicas, vindo a justificar determinada alocação de esforços do comprador para a obtenção de informações. Em segundo lugar, elevar a due diligence à categoria de costume implicaria, em grau de consequência, atribuir ao comprador que não a realiza um descumprimento definitivo seu ônus de se informar, conforme expresso no artigo 113 do Código Civil. De forma objetiva, essa solução não parece ser correta, pois resultaria no esvaziamento do dever de informar do vendedor. Em terceiro lugar, no âmbito das companhias abertas, a due diligence não contempla contornos tão usuais quanto pode parecer. Isso se deve, em grande medida, ao sistema de regras vigente para a proteção do mercado e dos acionistas minoritários, o que atrai maior projeção dos deveres dos administradores envolvidos na transação societária pela compradora e pela companhia-alvo. Por um lado, a administração da compradora dispõe de alternativas para satisfazer seu dever de se informar por meio de outros comportamentos que não necessariamente compreendem a condução de uma due diligence exaustiva, custosa e de esforços prolongados. Pelo outro, a administração da sociedade-alvo, quando convocada a cooperar com os acionistas vendedores, tem deveres que limitam a transmissão de informações sensíveis e que balizam a sua atuação em benefício do interesse comum de todos os acionistas.